Quando a gente pensa em um médium, o que geralmente vem à cabeça? Aquela capacidade de se comunicar com o mundo espiritual, né? Mas, e se o fator mais importante não for o poder da comunicação, e sim o caráter da pessoa? Hoje a gente vai mergulhar fundo na bússola moral que pode guiar, ou, infelizmente, derrubar quem se aventura na mediunidade. A questão central que a gente vai tentar responder é exatamente essa. O que é que separa um canal seguro, sabe, um canal para comunicações elevadas, de um médium que está em perigo? A resposta, como vamos ver, não está na intensidade do dom, mas em algo muito mais profundo, muito mais pessoal, a própria moralidade de quem o possui. Para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro está bem claro. Vamos começar com um paradoxo que existe no coração da mediunidade. Depois, a gente explora a lei da afinidade, que é a regra do jogo para toda a comunicação espiritual. A gente vai ver o que atrai e o que repele os bons espíritos e vamos focar no perigo número 1, o orgulho. E por fim, a gente chega numa conclusão ética fundamental, porque a mediunidade é vista como uma missão e não como uma profissão. Vamos lá. Primeiro ponto, então, o paradoxo fundamental. A mediunidade é uma faculdade física, sabe? Quase como ter um sexto sentido que nasce com a pessoa. Mas, ao mesmo tempo, o uso que se faz dela é uma escolha puramente moral. Como é que algo que vem do corpo pode depender tanto da alma? Vamos desvendar isso agora. Pensa na mediunidade como se fosse eletricidade. A energia em si, ela é neutra. Ela simplesmente existe ali, ligada ao organismo da pessoa. Não é boa nem má. O que vai definir o uso dela é a intenção e a moralidade de quem a controla. É a bússola moral do médium que direciona essa força para o bem ou para o mal. E claro, isso exige uma disciplina constante. Ok, então, se a faculdade em si é neutra, por que a moralidade do médium é tão decisiva? A resposta está numa lei universal do mundo espiritual, a lei da afinidade. Ou, para simplificar, aquela velha história de que semelhante atrai semelhante. A lógica aqui é simples, mas muito profunda. Para uma comunicação acontecer, precisa haver sintonia moral. É igualzinho a sintonizar uma rádio. Bons espíritos vibram numa frequência de benevolência, de humildade. Se o médium está numa frequência de egoísmo, orgulho, a conexão simplesmente não acontece. Ou acontece com quem está na mesma vibração. A afinidade moral é a chave de tudo. E a consequência direta disso é, para dizer o mínimo, preocupante. Um médium com falhas de caráter acaba se tornando um ímã para espíritos de mesma natureza. Eles se juntam ao redor esperando uma brecha, uma chance para influenciar, enganar e até assumir o controle da comunicação, afastando qualquer influência positiva que pudesse chegar. Mas claro, existe o caminho positivo. Como um médium pode, então, construir essa afinidade com entidades benevolentes e se tornar um verdadeiro canal para o bem? Vamos dar uma olhada nas virtudes que abrem essa porta. E olha, essas qualidades não são só sugestões, viu? São como pré-requisitos. Humildade, para entender que o dom não é um mérito pessoal. Devoção, para servir sem esperar nada em troca. Bondade, amor ao próximo. Cada uma dessas virtudes constrói uma ponte de confiança. É isso que transforma um médium em um instrumento seguro nas mãos de espíritos elevados. Agora, vamos virar a moeda. Se as virtudes atraem, as imperfeições morais agem como um repelente para os bons espíritos e, ao mesmo tempo, como um convite aberto para influências bem menos desejáveis. E aqui a gente tem o mapa dos perigos. Cada uma dessas imperfeições, o egoísmo, a inveja, o ódio, cria uma barreira para o bem, mas uma delas está em destaque, porque é considerada a principal porta de entrada para a ruína, o orgulho. É a vulnerabilidade preferida dos espíritos enganadores para manipular e controlar um médium. Resumindo, qualquer paixão que nos prende à matéria nos afasta da sintonia elevada. Vamos focar um pouquinho mais nesse ponto porque ele é absolutamente central. O orgulho é visto como o maior inimigo do médium, a raiz de quase todas as quedas e desvios na prática mediúnica. Essa citação é um alerta muito poderoso. Imagina só, médiuns com dons extraordinários, capazes de feitos incríveis, sendo completamente arruinados. E não por falta de poder, mas pela armadilha sutil do orgulho, que os transformam em marionetes nas mãos de espíritos mentirosos. É bem sério. E como é que a gente pode identificar esse perigo? Os sinais são bem claros. Geralmente começa com uma confiança cega no que se recebe. Depois, vem o desprezo por qualquer coisa que não venha deles mesmos. Logo, surge aquela fascinação por nomes grandiosos que os espíritos usam para impressionar.
O médium, então, passa a recusar qualquer crítica e, por fim, desenvolve uma vaidade perigosa. Aquela sensação de ser especial, invulnerável, são os degraus da queda. Com base em tudo isso que a gente viu, a análise nos leva a uma conclusão ética fundamental sobre o propósito da mediunidade. Vamos ver agora por que ela é considerada uma missão sagrada e nunca, jamais, um negócio. Essa afirmação é categórica, não tem meio termo. Mediunidade séria nunca poderá ser uma profissão. E isso não é só uma sugestão, é um pilar ético. As razões para isso são tanto morais quanto extremamente práticas. Vamos entender por quê? Basicamente, são dois os motivos principais. Primeiro, o descrédito moral. Cobrar por comunicações espirituais rebaixa a prática ao nível de leitura da sorte, sabe? Tira todo o caráter sagrado da coisa. E segundo, um ponto muito prático. A faculdade é instável. Ela depende da vontade dos espíritos. Eles não são funcionários que podem ser chamados a qualquer hora. Portanto, não tem como garantir o serviço. No fim das contas, a questão é de posse. Tentar vender a mediunidade é como tentar vender algo que foi emprestado. A faculdade é vista como uma confiança sagrada, um dom que foi concedido para servir, e não para benefício próprio. Então, qual seria o caminho do médium responsável? Bom, é uma jornada de constante autoaperfeiçoamento. Começa com uma base moral sólida, seguida pelo cultivo da humildade e pelo abandono da vaidade de se acharem uma grande missão. A partir daí, é um ciclo de estudo para entender o fenômeno e, acima de tudo, trabalho contínuo pela própria iluminação. É a disciplina emocional que mantém todo o sistema em equilíbrio. E a gente termina com o princípio que amarra tudo isso. Dai de graça o que de graça recebestes. A mediunidade é apresentada como um presente para ser usado em serviço. A recompensa não é material, mas sim o crescimento que vem desse serviço desinteressado. E fica a reflexão final. Ser uma ponte entre dois mundos é, antes de tudo, um poder ou uma imensa responsabilidade?